vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. O Rafa já falou no começo, então meu nome é Lariana Peixoto, eu sou Head de Cibersegurança e Antifraude na DataRank, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre mais um dos poderes do Splunk. Então, para fazer detecção de anomalia e trabalhar com fraude, é um tema que, se vocês têm acompanhado aí no mercado, né, tem aparecido bastante. Então, é um tema que eu particularmente gosto de trabalhar, gosto de falar bastante sobre esse assunto, porque é um assunto que, além de impactar em várias empresas, né, do nosso mercado, aqui do país, ela também impacta, esse assunto também impacta muito a sociedade, né? Então, todo esse trabalho tem vários resultados aí importantes que a gente acompanha. Então, como eu comentei, eu sou head da DataRank. A DataRank é um parceiro Splunk do sul do país. Vou passar rapidinho aqui já para a gente ir para os casos. A gente trabalha com muitos desses casos de fraude e segurança, né? Então, tem bastante caso relacionado com isso, e observabilidade também. Então, a gente tem bastante coisa aí para compartilhar. Mas a gente vai partir aqui para o que são esses casos de uso e como que a gente trabalha com esses casos de fraude utilizando o Splunk. E vocês fiquem bem à vontade, então, para me interromper, se vocês quiserem. E se quiserem mandar também as perguntas ali no chat, depois o Rafa me ajuda com esse ponto. Muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre casos de uso que, dentro do mundo Splunk, a gente sabe, eles estão inseridos no mundo de segurança. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa união desse mundo todo, né, com relação à segurança, antifraude, como que esses times e como essas matérias agora, elas estão tão próximas no mundo que está aí cada vez mais digital. Então, dentro dos casos de uso de segurança, a gente vai desde o monitoramento de segurança, que a gente já faz bastante, né? Parte de resposta a incidente, investigação. Então, uma dessas matérias é a análise de fraude e detecção, né, dessas anomalias para detectar fraude, lavagem de dinheiro, outras coisas que a gente tem aí no mundo financeiro, especificamente falando desse mundo. Mas, dentro do mundo de detecção e análise de fraude, a gente tem outras frentes, né, não necessariamente financeiras, que podem também se beneficiar do poder do Splunk de fazer a detecção de anomalias. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa frente. Eu não sei se vocês já têm familiaridade com esse mundo. A gente vai falar um pouquinho do mundo financeiro e fraudes financeiras, então vocês podem me interromper se vocês tiverem alguma dúvida. Então, para quem já trabalha com segurança ou com detecção de fraude, a gente já sabe os desafios que são essas operações, né? Então, primeiro a gente trabalha numa frente onde tem muitas coisas que são desconhecidas, e aqui a gente trabalha muito forte para apoiar o restante dos times que trabalham nessa frente. E a gente tem várias ameaças que também são conhecidas e que a gente precisa fazer esse monitoramento. Então, alguns desses desafios, quando a gente fala de operação de fraude, segurança, a quantidade de alertas. Então, a gente sempre tem muitos alertas, para quem já trabalha nessas frentes sabe bem. A gente tem recursos limitados. Aqui tem um ponto importante, porque nessas frentes, quando a gente fala de segurança e antifraude, então nem sempre a gente tem profissionais que estão preparados para fazer análises desse tipo, que vão desde o mundo da segurança do perímetro, por exemplo, que a gente tem determinado conhecimento para fazer esse tipo de análise, até chegar no negócio, que nesse caso no negócio financeiro, por exemplo, para identificar fraude ou crimes financeiros acontecendo. Então, assim como segurança, fraude não é diferente. A gente tem muitos produtos em silos, então, para fazer as análises, às vezes a gente demora muito para fazer essas análises se eu não tenho a centralização dos logs e as análises como a gente faz, então, com o Splunk. A quantidade de ameaças, né, o volume crescente, então a gente tem visto tanto em fraude quanto em segurança uma crescente aí com relação a essas ameaças. A velocidade de detecção, o quanto é importante isso acontecer. Então, a gente está falando de fraude financeira, por exemplo, a velocidade de detecção ela é extremamente importante
para estancar ali algo que pode estar acontecendo grave com alguma instituição, né? Ou até com as nossas próprias contas, nesse caso. E a quantidade de tarefas repetitivas, né? As mesmas etapas sendo executadas. Então, tanto em fraude quanto em segurança, a gente tem esses cenários. Imagino que todo mundo se identifique com alguma partezinha aqui, porque a gente pode replicar isso para outras frentes também. Então, quando a gente está falando de análise de fraude, agora indo um pouquinho para esse mundo da fraude, para quem não conhece, né? Então, no mundo, por exemplo, de instituições financeiras, a gente tem ferramentas que fazem análise de fraude. E aqui a gente tem um ponto que precisa ser destacado. Então, quando eu estou falando de transações financeiras dentro desse mercado, a gente está falando de transações que acontecem numa velocidade absurda. Então, a gente tem um processo de análise de fraude acontecendo dentro da instituição financeira, e esse processo é feito por ferramentas que fazem a análise da fraude para conter, por exemplo, uma transação financeira que está acontecendo em tempo real. Então, aqui a gente tem, nessas ferramentas, né, a gente tem alguns pontos que elas são extremamente relevantes e importantes para esse processo de detecção ali, de fraude que está acontecendo em tempo real, mas a gente tem algumas coisas também que acabam deixando de acontecer dentro dessas ferramentas e que daí a gente entra trazendo o Splunk para nos auxiliar nesse processo. Então, aqui a gente tem alguns pontos que são relevantes com relação às ferramentas de análise de fraude de mercado, né, que são construídas para esse fim. Então, um dos pontos é a flexibilidade, então, ela é limitada aos dados estruturados, ali é um ponto que a gente já sabe onde o Splunk se coloca bem. Outro ponto é a velocidade e a escalabilidade que isso acontece. Claro que muitas dessas ferramentas, elas também já estão trazendo muita inteligência, mas ainda assim, elas têm um escopo definido com relação às regras que estão sendo colocadas ali. Então, isso reflete nessa visão limitada da fraude, né? Então, em algumas etapas, por exemplo, essas ferramentas não enxergam. E quando a gente fala da quantidade de camadas de segurança que a gente vai ter até a chegada efetivamente da identificação que uma fraude está acontecendo, a gente já poderia estar trabalhando muito antes com logs prevendo que eventualmente uma fraude pode acontecer. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. E a complexidade muitas vezes dessa implementação. Então, essas ferramentas elas são importantes para estancar e participar do processo de autorização quando ele está sendo executado, mas nem sempre ela consegue se adaptar tão rápido a novas anatomias de fraude que possam estar acontecendo. Então, dentro de uma operação, por exemplo, de combate a crime financeiro, só para dar um pouquinho mais de contexto para o que a gente vai ver em seguida, a gente tem múltiplas fontes de dados, e essas fontes de dados não necessariamente são fontes de dados exclusivas para transações financeiras ou de segurança, ou de fraude, por exemplo. A gente pode estar falando de muitos logs, muitas informações que podem estar vindo de outras ferramentas que contribuem para detecções de segurança, por exemplo, e que já podem fazer parte desse processo de detecção de fraude, e aí a gente tem um ganho gigante do Splunk, que é conseguir trazer todas essas informações, dados estruturados, não estruturados, fazer correlações de ferramentas múltiplas, né, sejam elas de segurança, sejam elas de negócio, sejam elas de fraude, né, para que eu consiga detectar ainda melhor anatomias conhecidas, regras de fraude conhecida, ou anatomias novas que podem estar acontecendo. Então, dentro dessas fontes de dados, a gente pode ter, por exemplo, listas de lavagem de dinheiro, a gente pode ter dados dos clientes quando a gente está falando dos dados transacionais, e dados, por exemplo, de web proxy, logs de aplicação, que vão nos ajudar a fazer essas identificações nas regras que foram desenhadas. Dentro dessas regras de fraude, a gente tem múltiplas dessas regras que podem ser executadas, vou trazer alguns exemplos para vocês, mas, como eu comentei, nem todas são exclusivas para fraude, mas elas dão indícios de que uma fraude pode acontecer à frente ou que esteja acontecendo
com logs que podem estar monitorando outras frentes no mundo da segurança, por exemplo. Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, múltiplos pagamentos próximos ao limite. Então, aqui a gente está falando já em usar inteligência para fazer isso. Mas a gente pode trazer, por exemplo, um brute force que pode ser um indício de que a gente tem uma fraude que possa vir a acontecer à frente. E além disso, além das fontes de dados e das regras de fraude, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, a gente tem as capacidades que a gente pode utilizar para chegar nesses resultados. Então, eu posso fazer uma criação de score de risco, eu posso ter alertas que tenham automação ou não para fazer, por exemplo, uma contenção num caso de detecção. Eu posso ter um monitoramento e análise de fraude, que é o que a gente vai ver aqui hoje, algumas desses exemplos. Investigação é um ponto importante, porque, como eu comentei antes, às vezes as ferramentas são tão espalhadas que um analista de fraude ele precisa abrir várias telas para poder investigar, por exemplo, uma fraude que possa estar acontecendo. E, como a gente sabe, no Splunk a gente vai conseguir juntar muitas dessas informações para acelerar o processo de investigação desse time e eu conseguir tomar uma decisão mais rápido com relação à suspeita de fraude que possa estar acontecendo. Então, como eu comentei, com a digitalização, aí o aumento do mundo digital, a gente tem uma superfície de ataque em fraude também crescendo muito. E foi muito rápido, né? Então, por isso que muitas dessas possibilidades aqui de detecção, elas são tão importantes para essas instituições. Então, falando em detecção, falando em como a gente pode fazer isso, dando o contexto do mundo financeiro e de fraude nesse caso, eu tenho um outro lado que coloca o Splunk como um ator importantíssimo nesse processo e operação de detecção de fraude. Porque eu vou ter múltiplas fontes de dados sendo entregues ao Splunk, vou ter dados vindo de fontes externas enriquecendo tudo que está sendo construído, mas acima disso, em cima de toda essa construção no Splunk, eu tenho um processo de criação de todas as detecções, tudo que eu faço com relação à descoberta, o que eu vou descobrir dentro daqueles logs e na correlação entre eles, toda a parte de visualização e investigação, que eu vou mostrar para vocês, predição e o desenvolvimento que eu vou fazer, seja na orquestração, na automação, no que vai vir à frente. E todos esses times podem atuar juntos, né? Aqui a gente está falando de fraude, mas o time de segurança pode fazer parte desse processo também. E por que eu estou falando tanto com relação a segurança e time de fraude, e todo mundo fazendo essas análises juntos? Porque quando a gente trata de segurança e de fraude, principalmente, quando a gente está falando de fraude, eu estou falando do core daquele negócio, principalmente quando a gente está falando de instituições financeiras. O coração do negócio, ele está no transacional, em todas as transações que passam pelos produtos dessa instituição financeira. Então, ali está o coração desse negócio. E por fora desse coração, a gente tem múltiplas camadas de segurança que passam desde a segurança que está na aplicação, até a segurança que passa pelo próprio ambiente antifraude, as ferramentas antifraude, assim como as tecnologias e a infraestrutura que está no perímetro ali para fazer cibersegurança. Então, hoje, com todas as formas que a gente tem de chegar nos produtos financeiros, nesse caso, a ideia é fazer um monitoramento de segurança, um monitoramento de negócio, centralizar tudo isso para que a gente possa ter alertas e detecções cada vez mais inteligentes para ações que a gente ainda não reconhece. Para aquelas que a gente conhece, tanto o Splunk quanto as ferramentas antifraude nesse contexto, elas vão conseguir detectar com as regras e as definições com relação a essas regras que a gente já conhece. Mas, como eu comentei antes, muitas coisas a gente não conhece. Então, a gente vai traçar novas anatomias de fraude baseado no comportamento que a gente vai ver mais à frente. E quando a gente fala em como
como fazer isso, né? Como fazer essa detecção, como que eu vou juntar todas as informações para que, de fato, eu possa indicar que eu tenho uma suspeita de fraude que é forte, onde eu tenho muitos indícios de que pode estar acontecendo, ou uma suspeita que eu preciso de investigação para, de fato, confirmar que eu estou tendo um cenário de fraude, né, acontecendo. Então, aqui no modelo de risco, eu vou falar alguns desses termos que vão fazer sentido para vocês quando eu mostrar os casos que foram desenvolvidos. Então, o modelo de risco para o crime financeiro, ele dá uma visão conjunta dessa pesquisa de identificar essa anatomia de fraude. Só que essa anatomia ela é baseada num alvo, numa entidade, né? Então, quando eu falo em alvo, eu posso ter um ponto de análise ou eu posso ter um conjunto desses pontos que geram esse alvo. Então, por exemplo, digamos que eu estou fazendo uma análise de fraude em cartão de crédito, que a gente já vai ver à frente. Então, eu tenho o cartão, eu tenho o status daquela transação, eu tenho o valor, eu tenho muitas dessas informações, inclusive hora e dia da semana, por exemplo. Tudo isso pode constituir um alvo que eu vou acompanhar o comportamento e indicar que eu tenho uma anomalia acontecendo para aquela característica específica. Então, isso a gente já teve resultados muito importantes com relação à visão que a gente tem desse alvo. Então, tendo o alvo em mãos, eu posso ter riscos, por exemplo, definidos e ponderados com relação a algumas dessas regras, né, que a gente comentou antes. Então, uma geolocalização improvável, um pagamento, assim, para um recebedor que está em lista de sanção, por exemplo, de lavagem de dinheiro. Mas aqui fica claro que muitas das detecções que a gente já faz para a segurança, elas vão ser importantes nesse processo. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que está... Vamos colocar eu mesma. Eu tenho a minha conta, eu vou pegar meu telefone, meu dispositivo, que eu sempre faço acesso à minha conta, por exemplo, e vou acessar o app do banco, vou fazer login, vou fazer o que eu preciso lá na aplicação, vou fazer um Pix, por exemplo, que agora está gigante, né? A quantidade de Pix acontecendo todos os dias. Então, eu vou fazer um Pix com a minha conta no dispositivo que eu tenho cadastrado na minha instituição financeira e está tudo certo. Agora, digamos que a minha conta foi comprometida. Outra pessoa em outro dispositivo vai tentar acessar a minha conta pelo app. Então, só aqui eu já vou ter no monitoramento lá de mudança de browser, por exemplo, ou do próprio dispositivo. Ou foi tentado um brute force, por exemplo, para tentar ter acesso à minha conta. Então, aqui eu começo a ter sinais de que eu posso ter uma fraude acontecendo à frente com a minha conta. Então, aqui os times de antifraude já começam a ficar alertas e o time de segurança começa a fazer esse meio de campo para ajudar a prever que alguma coisa possa estar acontecendo. Então, se eu começo a identificar que eu tive uma mudança de browser, eu tive um comportamento anômalo de transferência, por exemplo, da minha conta, eu já tenho mais indícios que, de fato, aquela suspeita ali, ela é muito forte. Então, todas essas possibilidades de cruzamento das informações, elas são muito úteis para a gente na hora de fazer a determinação se eu tenho ou não uma suspeita de fraude acontecendo. Beleza, agora vamos para o Splunk. Então, aqui a gente está falando de detecção e investigação de fraude. Então, a gente falou um pouquinho sobre o que é esse mundo financeiro, as regras que a gente pode colocar. Já sabemos que as detecções de segurança podem auxiliar muito na prevenção aqui de fraude, então os times de prevenção, eles têm começado a atuar juntos com o time de segurança, tem dado muito resultado. Só que como que a gente faz isso? Como que a gente dá subsídios para esses times trabalharem e identificarem de fato que eu posso estar tendo um problema? Então aqui a gente tem uma linha do tempo que tem uma sequência de fatos acontecendo, né, para que a gente consiga trabalhar nessa detecção e investigação. As duas primeiras a gente fala, eles estão fora do nosso alcance. Primeiro é a ação. Essa ação pode ser uma ação verdadeira ou pode ser uma ação fraudulenta, que pode ser uma transação, uma chamada API, pode ser um
passar um cartão de crédito em algum estabelecimento. O segundo passo é a autorização. Então, no caso das instituições financeiras, elas fazem esse processo de autorização, sejam elas ou sejam os meios de pagamento que fazem esse processo de autorização. Até aqui, a gente não tem nenhuma influência com o Splunk. Então, o Splunk ele vai aparecer pós a autorização, porque a gente não vai interferir no processo de autorização nesse momento. Lari, quer dizer que eu não posso utilizar o Splunk para interferir no processo de autorização? Não quer dizer, porque se a gente tiver uma detecção que tenha tempo suficiente, porque daí a gente tem um regulatório, né? Tem um banco central tem várias regras que devem ser estabelecidas com relação aos tempos desses processos de autorização. Então, tem coisas que a gente consegue fazer e tem coisas que a instituição financeira decide se ela vai interferir no processo de autorização ou não. Nesse exemplo que a gente está olhando aqui, não há interferência no processo de autorização, todo o monitoramento é feito pós o processo de autorização, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês. Só que o mais importante é que na identificação de novas fraudes e novas anatomias, eu consigo interferir no processo de autorização, realimentando esse ambiente para que ele possa fazer novas detecções nas próximas autorizações. Então, passando do processo de autorização, eu tenho detecção, investigação, comunicação e resposta acontecendo dentro do Splunk. Então, vamos ver um pouquinho como que a gente faz isso. Vamos falar um pouquinho sobre alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo, a gente está falando de exfiltração de dados. Esse exemplo, ele é um exemplo de chamada de API, que pode ter um impacto financeiro considerável para frente, mas a gente poderia estar falando de qualquer alvo que fosse uma chamada de API, por exemplo, nesse exemplo aqui, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um alerta automático, esse alerta tem regras específicas para ser alertado, sejam elas regras que utilizam a detecção de anomalia ou não. Nesse caso, depois eu vou mostrar o detalhe em como isso aqui acontece. Nesse caso, a gente tem essa detecção de anomalia e a gente consegue saber qual é a regra que está aqui por trás desse alerta de detecção. Nesse gráfico que vocês estão vendo aqui em cima, eu tenho o cálculo, tem um modelo rodando aqui por trás, que faz a identificação e o monitoramento de semanas desse alvo. Então, esse alvo, como eu comentei antes, ele pode ser o endpoint da API, pode ser o status da chamada, ele pode ser a hora, o dia da semana, que tipo de transação está acontecendo, por exemplo, para eu identificar que esse alvo completo deveria estar com um comportamento diferente. Nesse caso aqui, hora e dia da semana estão presentes no alvo, então eu estou fazendo os cálculos do nosso threshold adaptativo, ele é feito considerando essas variáveis também, além de status e endpoint da API. Então, nesse gráfico aqui, a gente está mostrando o que está acontecendo por trás desse alerta. A sombra azul mais clara por trás é o threshold que foi calculado para esse evento, né, para esse alvo. E a linha azul mais intensa, ela é o que está acontecendo de fato das chamadas de API naquele momento. Então, eu estou fazendo esse monitoramento, eu vou mostrar depois um pouquinho como isso é feito. Estou fazendo esse monitoramento de semanas atrás para esse comportamento ser desenhado para aquela hora, naquele dia da semana, considerando essas variáveis. Então, a partir do momento que eu tenho uma anomalia acontecendo nas chamadas, eu vou começar a ter os alertas. E é esse alerta automático que acontece por trás da detecção. Então, esse desenho aqui, ele só ilustra qual é a regra que está aqui por trás. A partir do momento que eu tenho um alerta automático acontecendo, eu passo por um processo de investigação. Então, para a investigação, tem vários dashboards que são criados para fazer essa investigação de acordo com a necessidade. Então, aqui eu estou verificando a exfiltração de dados. Então, um dos pontos nesse caso que foi acompanhado foi a quantidade de chamadas vindas de um IP específico. Então, a ideia é saber se esse IP
ele normalmente chama, ou normalmente não chama, essa API especificamente. Mas tem vários outros dashboards na cadeia aqui dessa investigação que podem ser considerados, sejam dashboards financeiros, sejam dashboards da própria infraestrutura e de segurança para esse tipo de tratamento. Então, aqui a gente olha o comportamento do dia, de uma semana atrás, por exemplo, 28 dias atrás, que vão nos dar uma ideia de comportamento real e ilustra um pouquinho mais fácil para o time que está fazendo a investigação. Então, nesse caso, eu consigo ter uma visão, por exemplo, de que, de fato, essa anomalia aqui está acontecendo. Então, aqui o processo, que o mais importante é entender que todo esse processo de detecção e investigação, ele é construído para acelerar o processo de tomada de decisão. Aqui a gente já entra no mundo financeiro, especificamente. Então, a ideia aqui é encontrar anomalias em transações com cartão. Aqui vai mais um disclaimer. Não quer dizer que a gente não possa usar a mesma lógica, por exemplo, para outros tipos de produtos ou transações financeiras, mas para cada um desses cenários a gente avalia se de fato cabe esse tipo de análise para cada produto financeiro, por exemplo. Então aqui a gente está falando de anatomia de fraude com transação de cartão de crédito, por exemplo. Então, primeiramente, eu tenho a detecção. Essa detecção ela pode ser feita por um dashboard que faz teste dessas regras, por exemplo, ou que eu consigo criar várias situações para identificar anatomias de fraude que sejam novas, por exemplo, ou que não sejam de regras comuns. Esse dashboard aqui especificamente, ele tem mais de 40 filtros que eu posso montar ali e identificar se de fato eu estou tendo uma anomalia real. E daqui eu consigo identificar, detectar, né, que eu posso ter suspeitas de fraude. Desse dashboard saem regras que são criados os event searches, lá os alertas, para que eu tenha alertas automáticos se as novas anatomias forem identificadas. Então, seja visual ou seja pelos próprios alertas, eu tenho a identificação da anomalia e da suspeita de fraude acontecendo. Aí eu passo para um novo cenário de investigação e controle. Nesse tipo de investigação, quando a gente está falando de fraude financeira, eu preciso do máximo de recurso visual e numérico para que eu possa tomar a decisão. Então, eu preciso identificar que, de fato, eu tinha um problema acontecendo. Nesse caso aqui, esse dashboard da direita, ele faz comparações de tempo, de montante, de quantidade de transações e de volume financeiro dessas transações, com relação, inclusive, ao status daquelas transações que estão acontecendo. Então, eu consigo comparar dois períodos para identificar se, de fato, aquele comportamento ele é normal ou não. Então, aqui a gente pode ver que teve uma anomalia na quantidade de transações acontecendo, mas teve uma grande anomalia acontecendo em valor. Então, esse dashboard especificamente, ele é um dashboard gigante de investigação, ele traz todo o detalhamento e comportamento dos status das transações, por exemplo, e também dos estabelecimentos que eu tenho correlacionados. Então, a gente vai ver mais um pouquinho falando de estabelecimento para frente, onde a gente faz o cruzamento dessas informações. Além disso, dentro do próprio Splunk, foi criado um ambiente para fazer a marcação se as suspeitas que foram alertadas, elas são fraude de verdade ou não, se são confirmadas ou não, ou se é um falso positivo. Então, aqui, ele tem uma característica específica e que a gente poderia utilizar o Splunk de várias formas para fazer esse controle. Então, aqui eu estou falando especificamente da confirmação de fraude financeira para que eu consiga trazer o feedback de todos esses modelos de volta para que possa ser realimentadas as regras, mas que eu também possa fazer o acompanhamento financeiro dos resultados das detecções que foram criadas. Então, em tempo real, enquanto essas confirmações são feitas, eu consigo saber qual é o impacto operacional financeiro que, de fato, as detecções fizeram e a quantidade, de fato, de
fraudes que aconteceram. Então, esse controle também está sendo feito dentro do próprio Splunk. Então, aqui a gente tem outro exemplo, que é uma mudança de comportamento em transferência. Então, a gente pode considerar aqui, por exemplo, o Pix. O Pix hoje é um dos produtos financeiros que a gente observa bastante. A gente tem comportamentos diferentes aí de pessoas e de fraudadores. Então, além disso, a gente teve uma mudança aí de mercado do uso do Pix que está gigante, então tem muitos comportamentos que não são fraude, mas que eles ficam muito próximo do comportamento fraudulento, assim como tem clientes, instituições financeiras que têm regras e controles específicos que fazem o cliente se comportar como um fraudador para que ele consiga fazer as transações que ele quer, e tudo isso a gente acaba observando aqui nos resultados com relação a esse comportamento aqui de transferência em fraude transacional. Então, aqui é mais um desse caso, a gente está falando aqui especificamente de Pix, mas poderia ser qualquer tipo de transação, crédito, débito, que a gente pudesse fazer a comparação. Então, a gente tem alertas automáticos, e esses aqui, eles estão detectando comportamento, sejam eles por regras estatísticas mais complexas, sejam eles por regras mais simples, dependendo da velocidade ou da informação que eu preciso tirar de cada um desses alertas. E depois disso eu caio para outras ferramentas de investigação. Então aqui eu estou fazendo comparativo, se eu estivesse comparando a quantidade de transações, provavelmente eu não teria identificado essa fraude, mas quando eu comparo valores, eu vejo que de fato eu tive uma fraude acontecendo. Nesse caso, era um conjunto de contas que estavam causando essa fraude especificamente. Então, eu consigo detectar quais são os clientes, por exemplo, que são afetados e qual foi o valor que foi levado, né, nesse episódio de fraude especificamente. Aqui tem um caso que é muito interessante, que o Splunk ajuda muito com os recursos que a gente tem ali de gráfico e visualização. Nesse caso aqui, a gente está falando de anomalias em transação com cartão. Então, eu estou fazendo correlação de cartão com estabelecimentos. E a gente sabe que a gente consegue fazer isso para várias coisas. Só que quando a gente fala de fraude, a visualização disso se torna fundamental para que a gente consiga traçar determinados aspectos nesse sentido, nesse contexto. Então, o que aconteceu nesse caso especificamente? Nesse caso, a gente estava falando de também transação com cartão, e foi identificada uma anomalia com o uso de um desses cartões. Então, um desses cartões foi alertado em alguma das regras de suspeita de fraude que tinham sido criadas. A gente olhou o que aconteceu com esse cartão especificamente e a gente acompanhou esse cartão e os estabelecimentos por alguns dias, porque a gente começou a ver que tinham cartões que estavam se repetindo em estabelecimentos que pareciam estar intercalados. Então, a gente acompanhou durante 30 dias um conjunto de cartões e um conjunto de estabelecimentos que estavam cometendo fraude nesse caso, e todos eles, então, a gente conseguiu identificar com a visualização. Essa visualização do Splunk foi fundamental para esse caso, porque a gente conseguiu traçar todos os cartões que estavam transacionando em todos os estabelecimentos, só que o interessante foi a forma com que isso aconteceu. Então, a gente tinha um cartão que passou em alguns estabelecimentos, daí um outro cartão que passou em alguns daqueles primeiros e outros estabelecimentos. Então, eles foram sendo intercalados, não passaram todos os cartões em todos os estabelecimentos, o que dificultaria bastante regras tradicionais a identificarem o que estava acontecendo. Então, essa visualização aqui do Splunk foi fundamental, e aqui a gente estava falando de 300 mil de impacto nessa transação. Então, eram transações que aconteciam, por exemplo, uma, duas durante o dia, com cartões diferentes, em estabelecimentos diferentes. Então, foi uma construção, e hoje a gente tem um gráfico em tempo real que vai construindo essas correlações e identifica se de fato eu estou tendo esses conjuntos acontecendo de novo.
Muito bem. Alguém tem alguma dúvida até aqui? A gente tem algumas dúvidas aí, claro, que a gente está colocando, mas a gente Tá, vai deixar aí para o final, tá? Já tá bom. deixei o Beleza, QA aberto, então se precisar de alguma coisa, é só tá colocar lá. bom, Rafa. Tá bom? Beleza. Bom, e como é que a gente faz isso, né? Então, para todo mundo aqui já é o usuário Splunk, dessas informações com relação a machine learning, por exemplo, que a gente usa bastante ali por trás para as detecções, fazem parte desse processo de detecção, e quem já utiliza o Splunk e o Machine Learning Toolkit, por exemplo, utiliza algumas dessas ferramentas. Algumas dessas construções, a gente não usou modelos do Machine Learning Toolkit, eles foram modelos customizados para que a gente pudesse se adequar da forma correta com relação ao conjunto de dados que a gente estava trabalhando, mas de qualquer forma, as técnicas que são utilizadas, elas saem daqui, né? Então, a primeira é a Anomaly Detection, então o próprio Splunk já faz isso, e com as plataformas premium a gente tem bastante disso, né? Então, quem trabalha bastante com a ITSI também já trabalha bastante com esse ponto. O Predictive Analytics aqui, então, eu fazer a previsão de um estado futuro, né, baseado no histórico. Então, a gente identifica alguns desses casos também com relação à predição, mas o Anomaly Detection ali, nesses casos que eu mostrei, são os que mais aparecem. E a clusterização. A clusterização a gente tem usado bastante para separar esses grupos, porque muitas vezes quando a gente está falando de transação financeira e identificação de suspeita de fraude, por exemplo, eu preciso classificar os grupos porque esses grupos têm comportamentos diferentes. E se eu for colocar a mesma regra para fazer a detecção de fraude em cima de todos os grupos, como se eles fossem iguais, eu vou ter ou muito falso positivo, ou eu vou deixar de detectar alguma coisa. Então, essa clusterização é importante para que os modelos sejam aplicados de forma diferente quando necessário. Então, as técnicas, elas já são conhecidas. Agora eu vou falar um pouquinho como a gente faz a detecção de anomalia que eu mostrei lá no primeiro gráfico, onde eu faço o estudo e a normalização das informações muitas semanas para trás, para que eu consiga fazer o acompanhamento e a identificação da janela de aprendizado ali que vai ser utilizada para a detecção da anomalia. Então, aqui a gente está olhando semanas para trás, faz a normalização desses dados para que os picos e os casos de fraude, por exemplo, não interfiram na definição ali do threshold adaptativo, e eu vou ter uma janela de aprendizado ali que vai detectar e vai me indicar o que é um comportamento normal para aquele alvo naquele momento. Então, lembrando que hora e dia da semana, nesses casos aqui, eles estão inseridos. Então, a ideia é eu identificar um outlier, então uma anomalia, baseado no histórico do próprio alvo. Então, a gente olha um pouquinho como isso acontece. Então, pensem numa instituição financeira onde eu tenho um cliente que começou a fazer transações. Então, a gente está olhando aqui todo o período de aprendizado, e as bolinhas amarelas são todas identificações de outlier. Então, eu tenho um cliente que começou a fazer uma operação aqui nessa instituição financeira. Então, eles começaram bem devagar e foram aumentando até atingir o patamar de normalidade. Então, o modelo aprende isso e começa a fazer toda a definição do threshold adaptativo para aqueles períodos. Então, eu tenho um período que a aprendizagem ali, ela vai entrar em estabilidade, e qualquer coisa que sair dessa estabilidade é porque eu tenho um outlier acontecendo. Então, é o que a gente vê aqui. Eu já vou dar um zoom nesse cara que vai ficar mais fácil de entender. Então, a partir de um momento, eu tenho outliers acontecendo, ou seja, anomalias acontecendo nessa estabilidade que eu tinha antes. Eu preciso identificar, então, o que está acontecendo nesses casos, né? Não necessariamente eu vou ter uma fraude acontecendo, nesse caso aqui mas não necessariamente eu tenho isso, eu posso ter outras anomalias acontecendo no processo de
autorização, por exemplo, quando a gente está falando de transação financeira. Então, eu trago aqui à luz o que pode ser um entendimento, por exemplo, dessa anomalia, né? Então, aqui a gente está falando de transações que foram negadas. Então, transações financeiras negadas, por exemplo, do cartão, né? Eu estava esperando que durante a madrugada elas caíssem muito, até porque as transações caem muito, né? Durante a madrugada. Então, aqui ela não caiu, ela alertou para a gente ali naquele outro gráfico, ele ficava bem aparente. Então, durante a madrugada eu continuei tendo transações, e nessa anomalia aqui eu tenho transações negadas, então alguém estava tentando fazer transações, por exemplo, com cartão. Então, eu dou um zoom aqui para saber os contadores, saber o que está acontecendo, vou atrás de todas aquelas investigações ali que eu mostrei para vocês um pouquinho, e eu consigo entender o que pode estar acontecendo. Então, aqui a gente pode estar tratando de um erro de infraestrutura, por exemplo, que está impactando no negócio financeiro dessa instituição. Eu posso ter um erro de regra. Eu fui lá e mudei uma regra lá no antifraude e começou a negar tudo. Então, aqui eu posso ter um erro de regra. Eu posso ter um erro de aplicação. Então, alguém foi lá, aplicou uma AGMUD, mudou uma aplicação, e eu começo a identificar, por exemplo, essas falhas, né, na autorização. Então, aqui é uma possibilidade. E outra possibilidade é, de fato, está acontecendo uma tentativa de fraude durante todo esse período. Então, aqui é uma forma da gente identificar esse comportamento e conseguir ir atrás das informações para entender se, de fato, eu estou tratando de fraude ou eu estou tratando de outro problema que pode ter impacto operacional para a empresa, pode ter impacto no próprio cliente, ou pode ter impacto em todo o meio dessa cadeia que é as transações financeiras, né? Beleza. Então, dentro desse fluxo todo, a gente, na verdade, esse aqui é um pequeno resumo, onde o mundo da segurança, quando a gente está olhando lá para trás, né, dentro do próprio Splunk, todas as detecções que a gente faz, então, fraude em acesso, brute force, comprometimento de token, dentro de uma camada, por exemplo, de API, ou na interação com a própria aplicação, a gente está olhando esse mundo de segurança que também está no Splunk. Então, por que não se beneficiar dessas possibilidades para que a gente possa olhar para o negócio e conseguir dar uma resposta ainda mais tempestiva quando eu tenho anatomias diferentes de fraude acontecendo? Então, como a gente viu ali, eu posso ter questões de manipulação de crédito, por exemplo, que acontece com certa frequência. Conseguir embutir crédito no cartão de crédito, por exemplo, criar dinheiro no cartão de crédito. Então, eu ter manipulação de crédito, seja em conta ou seja em cartão, ou eu posso ter uma alteração em conta, né? Eu posso ir lá e retirar dinheiro, por exemplo, de uma conta. Então, no caso da manipulação de crédito, eu posso ter a criação de um crédito, a alteração de uma fatura de cartão, e eu ter uma fraude de cartão de crédito acontecendo, né? Então, eu posso ter futuramente compras indevidas acontecendo e medidas operacionais para o negócio financeiro, né? Então, para a empresa em que a gente está fazendo monitoramento. Quando a gente tem alteração em conta, então eu posso ter transferência bancária, por exemplo. Está acontecendo um monte, a gente está acompanhando, e é muito importante que a gente esteja acompanhando, que está acontecendo vários tipos diferentes de fraude financeira, principalmente utilizando o Pix. Então, a gente tem várias. Essa semana teve uma na minha família, onde eles conseguem acesso, por exemplo, ao dispositivo, às contas, fazem as transferências de Pix, abrem conta com os nossos CPFs em outras instituições financeiras para fazer a transferência do dinheiro e depois espalhar isso para outras contas, né? O dinheiro some. Então, quando a gente está falando de Pix, por exemplo, aqui a gente tem um monitoramento muito forte com relação à transferência bancária, as instituições financeiras têm feito isso, porque a gente tem múltiplas possibilidades de anatomia de fraude com relação a isso.
Então, quando eu estou monitorando transferência como o Pix, que é muito rápido, então a gente tem várias dessas regras para olhar o comportamento. Então, tem regras em camada geral da instituição, tem regra olhando a granularidade do cliente, por exemplo, para fazer esse tipo de tratamento. Ou eu posso ter, por exemplo, um pagamento irregular, se eu estiver falando de outros produtos bancários, né? Então, aqui o resultado vai ser uma fraude bancária com movimentação indevida e impacto financeiro para alguém, para a instituição, para o cliente, alguém vai ter um impacto financeiro nesse movimento. Então, aqui embaixo a gente pode ter, por exemplo, ações que podem ser executadas, se não em momento de autorização financeira ali, eu posso ter bloqueio de conta, bloqueio de cartão, ações que são preventivas e acelerar o processo de resposta. Então, em muitos casos, a gente tem fraudes que acontecem regularmente, por exemplo, por grupos que podem ser estancados com a identificação da anatomia que eles estão executando. E como qualquer tipo de monitoramento, quando a gente está falando de ataque, seja de segurança ou seja financeiro, a gente tem o reconhecimento do outro lado de que o monitoramento está acontecendo, porque as portas começam a fechar e eles vão mudando de comportamento. Então, acompanhar esse comportamento é muito importante para a identificação de fraude. O Splunk como ferramenta para fazer isso, como plataforma de dados que facilita muito o cruzamento de todas as informações. E toda a flexibilidade que o Splunk dá para fazer, para construir todas essas detecções, investigações, fazer a comunicação e os alertas e as actions, né, que podem surgir, seja na comunicação dos times responsáveis, seja numa ação que pode ser feita para estancar essa fraude que pode estar acontecendo. Então, o Splunk é uma ferramenta riquíssima e que a gente queria mostrar um pouquinho, na verdade, todo mundo aqui que faz parte do grupo já sabe do poder que o Splunk tem, mas esse é um poder especial que está indo para a camada de negócio e que nem todo mundo tem contato, né? Ou já teve projetos baseado em negócio nesse tipo, onde eu estou olhando especificamente dados, por exemplo, transacionais, e não só dados de infraestrutura ou de segurança. Então, trazer um pouquinho disso para vocês e comentar um pouquinho sobre esse mundo diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falo super rápido, mas eu acho que deu tudo certo, né, Rafa? Mas eu quero deixar um tempinho aí para a gente discutir um pouco como usar isso e se alguém já teve experiências como essa para trabalhar com fraude, trabalhar com identificação de anomalia nesse tipo. E eu fico à disposição aí para responder as perguntas. Roberto, se tu quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade. O Roberto está sempre nas apresentações e tudo mais comigo e na frente aí dos projetos que a gente atua. Então, fica à vontade aí, Roberto. Legal. Olá, parabéns aí pela apresentação. Acho que um conteúdo bem relevante aí para o grupo, né? E aqui eu acho que só para complementar, esse aqui é um approach mais de negócio, né? Então, geralmente o Splunk é usado como uma solução de segurança técnica ou para observabilidade, né? E muitas vezes a gente cai no questionamento lá dos gestores, pô, o Splunk é caro, né? Sempre tem aí chega na parte da renovação, sempre tem essa questão, né, de revisar custos e tudo mais. Quando a gente fala a linguagem do negócio, né, de transações financeiras, a gente começa a trazer o negócio para cima de cibersegurança, né? Então, aqui a gente também está falando de cibersegurança, mas é de uma segurança mais voltada a negócio, né? Mas que também passa por toda uma questão técnica, né? De fazer um onboard de dados, de gerar machine learning, de gerar a inteligência, né? Então, essa abordagem que a gente está levando para os clientes e o time de cibersegurança também está agradecendo bastante, né? Pô, agora tu me ajuda a defender aqui o CIEM também nas renovações, a gerar mais valor com a plataforma, né? E entregar resultado para o negócio. Então, só essa contribuição que eu queria dar. E também a gente fica à disposição aí, se alguém quiser entrar em contato conosco para entender um pouquinho mais do que a gente fez,
gente vai ter maior prazer em poder compartilhar com vocês. Eu posso ajudar aqui com as perguntas, Lara? Eu estava vendo as perguntas. Pode ser, Rafa? Deve, Pode, claro. Eu ia começar, Legal. Lara, mas pode ficar à vontade. Manda não. Então tá. Vocês perguntaram aqui se tem sobre as coletas, né? As coletas a gente coleta via REC, tá? Os dados da própria plataforma. A maioria dos dados aqui não vem de database, ele vem direto da plataforma. Isso que é legal, porque daí a gente pega dado em tempo real, né? A gente consulta a Data Lake para fazer enriquecimento, porque muitas vezes no log da aplicação eu só vou ter o código da autorização, só vou ter o código do usuário, só vou ter o código da conta, mas se eu precisar saber quanto tempo que essa conta foi criada, aí eu vou no Data Lake e faço o enriquecimento, né? Por exemplo, um caso de uso de conta inativada. O cara começou a fazer transações de uma conta, né? O log vem da aplicação, em tempo real. Mas quem vai me dizer se aquela conta ela foi criada recente ou há um ano atrás, vai ser o Data Lake, né? E eu consigo ver, tá, qual foi a última vez que ele logou na plataforma, né? Foi há 6 meses atrás e de repente começou a fazer um monte de Pix, né? Então já é uma suspeita de fraude. E a gente consegue usar o log da aplicação para iniciar essa investigação de uma possível fraude, tá? Sobre a questão da visão do Splunk, ali nesse caso aqui, a gente só usou o Data Platform, tá? Não usamos o ES, o SOAR. Claro, a gente está evoluindo nos clientes, daqui a pouco a gente vai fazer investigação no ES, no SOAR, mas como prova, né, que o Splunk dá para ser utilizado em análise de fraude, a gente usou só o Splunk Core mesmo, tá? Como, cara? Bom. Legal? Tem uma pergunta do João ali, Roberto, Uhum. que é como utilizar o self-healing, né, ou as automações para casos de detecção de anomalia. Ou normalmente é mais utilizado com os alertas e as detecções com dashboard ali, né, ou as Legal, João. investigações. Uhum. João, a gente tem alguns casos, por exemplo, que tem automação para, por exemplo, eu tenho um tipo de mudança em conta lá, uma alteração em conta que pode eventualmente acontecer, que é feito por usuários específicos, e quando esses usuários, eles começam a fazer esse tipo de manipulação financeira de forma anômala, por exemplo, eles são bloqueados. Então, aqui a gente pode ter essas automações, assim como automações que vão colocar contas em quarentena, por exemplo, para que o time de prevenção e investigação à fraude comece a identificar se de fato está acontecendo e se ela tem que bloquear a conta e cancelar a conta de vez, ou se não, depois de um tempo ela vai lá e libera as transações de novo. Então, para alguns desses casos, as automações já podem ser utilizadas, tá? Legal, obrigado. É legal porque a ação ali, ela acontece mais rápido, né, com o self-healing, para mitigação de riscos. Claro, com certeza. Legal, obrigado. Ali é sempre uma medida, daí quando a gente está falando de instituição financeira, eles sempre medem muito o impacto que vai ter nos clientes, por exemplo, se eu tiver uma ação automática, e o risco operacional que eles estão correndo, né? Então, isso sempre é um ponto bem importante, por isso que as detecções que causam as automações ali, né, as respostas automáticas, elas têm que estar tinindo, assim, então elas têm que estar super certinhas para poder não causar impacto nos clientes, né? Com certeza. E o Eduardo perguntou se a questão é mais simples, se trata do Splunk Enterprise Core e um app de detecção de fraude ali. Então, o Roberto até já respondeu ali uma parte, aqui a gente está usando o Platform, ele não é um app tipo da Splunk Base, por exemplo, a gente vai construindo isso com relação ao primeiro perfil do cliente, ali quando a gente está falando de financeira, e as detecções e investigações que ele precisa fazer, né? Então, não tem um app específico da Splunk Base que é utilizado para esse caso, mesmo que a Splunk tenha dentro do Enterprise Security, o módulo lá de Fraud Analytics, que já tem bastante informação e que também faz essa junção de informação de segurança com a detecção de fraude, né? Mas aqui a gente vai além num contexto específico daí de cada cliente que tem esse tipo de análise, né?
É isso, Roberto. É isso aí. Uhum. Ô, Eduardo, sobre o tempo de construir em conjunto com o cliente e tal, depende muito do que o cliente já tem, tá? Então, por exemplo, o cliente não tem Splunk, não tem nada e quer implementar do zero. Daí tem toda a parte do Data Source Assessment, de entender o negócio, de ver a estratégia de coleta, porque muitas vezes só a estratégia de coleta já demora um tempão, né? Na próxima sessão a gente vai falar, né, o Carlos vai falar como ele usou o Kafka para fazer streaming de evento para o Splunk, né? Então, como a gente quer coletar isso em tempo real, tem toda uma estratégia de aquisição de dados, né? Com agente, sem agente, usando o message queue no meio do caminho, o message broker, né? Então, tudo depende, mas um projeto desse eu colocaria entre 3 e 9 meses aí para implementar, tá? É uma boa gordura, né? Porque depende, né? Tem cliente que bota, assim, não, quero implementar em 3 meses e vou Sim, botar todo o meu time, né? Data Sim. Engineer, sim, sim. DBAs, time de aplicação. Reunir todo esse povo é um desafio bem complexo, Não, né? eu falo, mas a gente sabe que não é tão simples, né, Alberto? A gente sabe como funciona do outro lado, né? A gente tem a oportunidade de ver os dois lados. Então a gente sabe que Exato. depende de ambos os lados, mas show de bola. Legal. Boa. Uma coisa que vocês não perguntaram, mas eu vou contribuir aqui também. O pessoal pergunta, vocês utilizam o Machine Learning Toolkit do Splunk? Qual foi a nossa experiência com o Machine Learning Toolkit da Splunk? Ele é muito bom para fazer um protoboard, para fazer um ensaio do que tu precisa fazer. Para isso ele funciona super bem e para casos de uso mais simples. Como a gente faz treinamentos históricos, tá? Não dá para usar só o Machine Learning Toolkit. A gente tem que fazer todo o processo de sumarização, né? Então, tu imagina que a gente vai olhar bilhões de eventos, né? Somados aí, e o que a gente faz? A gente faz um processo de Data Engineer, que é sumarização. Então, a gente transforma esses bilhões de eventos em vamos lá, 100 mil linhas, né? Vai sumarizando para um index de summary, né? E ali a gente criou o baseline, que é usado para fazer os treinamentos, tá? Porque se fizer treinamento em cima de bilhão de eventos, tu vai fritar o Splunk, né? Vai consumir muito recurso, ele vai ficar muito caro. Então, tem todo um processo de pipeline de dados que a gente vai sumarizando, vai criando data summaries, e em cima desses data summaries a gente faz a detecção, faz os treinamentos de, né, dia de semana, horário fora do horário comercial, dentro do horário comercial, em vários níveis de agrupamento, agrupado só por endpoint mais conta, mais emissor. Então a gente vai criando várias sumarizações e isso fica mais leve no Splunk. Em cima desses data summaries, a gente aplica os algoritmos de machine learning. Mas mesmo assim, para colocar em produção, a gente ainda faz um fine tuning do algoritmo para deixar ele mais leve e não consumir tanto recurso. Então, por isso que ele pode levar bastante tempo, porque nas apresentações comerciais tudo surge magicamente, né? Mas na prática, quem trabalha com data science, quem trabalha com data engineering sabe que 80% do tempo a gente passa só modelando dados, tratando, limpando e tudo mais. Né? Exato. Faz sentido, Roberto, faz sentido. Pô, que legal. É interessante ter essa visão de que, legal, a gente sabe, né? Que no PPT tudo funciona, mas é interessante ter, não, mas é extremamente interessante ter essa visão de que, mesmo que você fale, eu já tenho alguma coisa sumarizada, eu já tenho meu dado aqui pronto, você comentou junto com a Lara, uma coisa que é importante, eu preciso saber o que o cliente quer, né? Porque não adianta nada, né? Mesmo tendo toolkit, mesmo tendo gente que sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, sabe? Enfim, se você não souber as perguntas que precisam ser respondidas pelos clientes, não tem sentido nenhum, né? Acho que Exatamente. essa que é a mensagem. E, pô, super interessante vocês estarem fazendo isso utilizando o Core, né? Porque é um serviço agregado absurdo, né? Você faz a venda de um produto e você tem um serviço agregado. Então, é maravilhoso. Pensando nesse sentido, é maravilhoso. Agora tem um ponto aqui. Quando vocês criam as consultas, né?
Vocês usam elas como? Vocês estão usando elas como saved search? Vocês estão deixando elas como... vocês fazem consultas ad hoc para esse tipo de coisa? Ou sempre são saved search? Como que isso funciona? Claro, se isso puder ser dito, né? Não, claro, eu não faço Sem questão aqui segredo de de negócio. explicar em detalhes, tá? É que o mais difícil é a implementação, tá? O conceito, ele é bem tranquilo. Então, assim, a gente usa o Saved Search para gerar os treinamentos, tá? E para gerar o que a gente chama de threshold adaptativo ali, o dataset do threshold adaptativo. O alerta, a gente roda em janelas mais curtas. Por exemplo, ele está analisando o dado em tempo real, então olha os últimos 60 minutos, os últimos 15 minutos. Então, o alerta é em tempo real, mas ele faz o lookup com o data summary, né? E lá ele vê qual que seria vamos botar o threshold para aquele momento, né? Então, ele é bem tranquilo, o alerta, né? Claro, a gente faz uma série de enriquecimentos, mas a gente usa esses data summaries para gerar o baseline, para a gente indicar qual é ou qual seria o threshold ideal ou saudável para aquele momento. Em cima daquilo ali, ele gera os anomaly detection, né? Tá muito abaixo do normal, tá muito acima do normal, e ali dispara as investigações. E o modelo, ele é um modelo vivo? Você teve um momento, fizemos, deu tudo certo, sei lá, chegamos a X% de acurácia. Não, parou o modelo, não. Você está sempre enriquecendo, sempre testando como funciona. A gente faz o processo mais desafiador é no início de fazer a carga do modelo, porque imagina que ele vai ter que varrer aqueles bilhões de eventos para 6 meses atrás, uma janela retroativa, né? Olhar essa janela para trás. E depois a gente faz faz um incremental, né? Então, assim, ao invés de eu ficar olhando toda noite os últimos 6 meses, a gente só acrescenta o que teve de diferencial. E depois a gente faz ajustes para tirar viés, para tirar, por exemplo, teve uma anomalia no passado. Tá, como é que eu tiro o viés dessa anomalia? Daí a gente usa lá as questões dos quartis e tal, para tirar os outliers, né? E tem um baseline bem fidedigno, né? Poxa, legal. E outra pergunta, né? Como você usa, ou qual a licença, como você faz para ingerir essa quantidade absurda inicial, né? Porque a gente sabe que para você fazer isso no modelo, vamos pensar, existem diversos tipos de licenciamento que o Splunk pode utilizar. Mas no primeiro momento, a gente sabe que você vai ter um pico grande de envio de dados. Como você faz para, independente do volume de licença que o cliente tem, seja SVC, por dados ingeridos e assim por diante, como você faz para que isso não extrapole o que o cliente tem contratado? Não, legal. Geralmente assim, para uma implementação do Splunk, a gente tem algumas fases. Primeira fase do data onboard. Então, definir o tamanho dos dados, né, os data sources e uma volumetria média, ele já começa a ingerir e ele começa a fazer um histórico. Tem clientes que a gente chega, ele já tem um histórico, né? Então, tudo depende da estratégia de retenção do cliente, né? Geralmente, quando ele está no Splunk Cloud, ele tem os últimos 90 dias, né? Alguns clientes compram mais discos e mantêm ali 1 ano, até mais, né? Quando o cliente está on-premise, ele tem o próprio storage, aí a gente faz a política de retenção do cliente, que pode ser, né, aqueles dados mais quentes mantendo um disco mais performático, no SSD, e dados históricos mantendo um storage mais barato. Quando o cliente está no IaaS, né, ou seja, numa AWS, Azure, GCP, aí tem a vantagem de usar o Smart Store já homologado pela própria Splunk, né? Então eu posso manter ali os últimos 7 dias, os últimos 30 dias em um disco de alta performance, um SSD, e fazer o rollout disso por um S3. Então eu consigo manter 1 ano, 2 anos, sem um custo absurdo. A vantagem é que quando tem esse histórico e eu preciso remodelar ou treinar esse modelo, eu consigo resgatar searchable, né? Ou seja, fazer uma pesquisa e resgatar em batch e alimentar esse modelo. Poxa, irmão, que legal, bacana. E agora também tem a vantagem do Federation Search direto no S3, só que daí é uma outra licença que você tem que pagar por upload, né, por consulta. Também daria para usar essa estratégia para alimentar um baseline
só que a gente ainda não, para ser bem sério, não usamos esse método ainda. Tá? Mas deve ser legal, né? Pensando no método de análise de histórico, né? Para fazer baseline, se tiver. E isso é uma coisa muito interessante, né? Se tiver 10 clientes financeiros, você coloca um federated considerável ali, você consegue aplicar modelos e dizer por, entre aspas, vertical de negócio, mesmo sendo financeira, o que pode acontecer. Consegue meio que predizer o que pode acontecer naquele tipo de financeira, né? Ou Sim, aquele sim. tipo de crédito, aquele tipo de banco, por que acontece daquele jeito, né? Quais os piores tipos de ataque que eles estão, sei lá, fadados a ocorrer, quando, e assim por diante. Poxa, Federated é bem interessante. Federated não tem limite, né? Uhum. Show de bola, Roberto. Com Obrigado. certeza. E o Smart Store, a gente já trabalhou com alguns clientes com mais de 1 tera de indexação diário, e dá um save bem interessante. E tem clientes, principalmente na área financeira, ele tem que reter, né, que é um caso de uso que geralmente não é conversado, né, mas assim, pô, se eu precisar gerar uma evidência de uma transação de 9 meses atrás, eu quero isso ad hoc, né, fazer uma consulta e buscá-la ali, searchable. Então, fazer essa estratégia também de retenção é super importante para esses casos também, né, de investigação, compliance e auditoria, mas também para treinamentos on demand ali de dados históricos. Né? Show de bola. Excelente. Então, Vai, tem mais alguma coisa, Roberto? Alguma consideração? não, só agradecer, Rafa, o espaço, o Isso. User Group tá aí, sempre tem ações, né, que você... Agradecer mais uma vez por você também fazer esse papel de puxar essa galera para falar sobre Splunk, que é uma ferramenta, bom, sou meio suspeita para falar, mas que eu curto muito. Então, obrigada por convidar a gente a fazer parte aí dessa apresentação. Então, muito obrigada. Aberto aí, tem mais coisa para a gente fazer, né? Tem. E isso é um ponto legal que você coloca lá. Assim, esse ano, eu peguei o MVP da Splunk, né? Obviamente que eu fico muito feliz por isso, mas ao mesmo tempo é estranho, né? Porque só tem eu de MVP no Brasil, Sim. né? Então é uma coisa que eu converso com as pessoas. Eu acho que, obviamente, nos Estados Unidos você tem muito mais um apelo para esse tipo de coisa, mas, poxa, seria legal ter outros MVPs no Brasil, outras MVPs no Brasil também, para a gente poder estar mostrando. A gente trabalha muito bem, né? O brasileiro trabalha muito bem, consegue desenvolver coisas como vocês estão mostrando. A gente é bem curioso e a gente consegue desenvolver soluções bem interessantes, mas eu acho também importante a gente mostrar ali, de uma maneira um pouco mais formal, o quanto a gente é bom, né? É tipo as certificações que a gente consegue, né? Os projetos que a gente implementa. Então, acho que é muito importante, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? A gente ter essas coisas aí, né? Importante. Eu voto na Lari aí, pode. Segundo MVP do Brasil. Isso é uma boa. Tem só, acho que só mais uma pergunta do João aí. Eu vi, Se vocês têm algum tipo de pack, né, que vocês usam, ou isso varia de cliente para cliente? Acredito que tem. Você tem que ter ali, porque senão fazer toda vez a mesma coisa, financeiramente é ruim. Essa é uma É boa ruim, né? pergunta, João, é uma ótima pergunta. Porque mesmo que a gente trabalhe com várias instituições financeiras, as técnicas e as anomalias que a gente detecta, elas têm características similares, então tem instituições que já têm monitoramento para determinadas técnicas e outras não, que estão construindo, então esse conhecimento de negócio, ele é bem importante, porque as regras que a gente constrói, daí de fato elas podem se aplicar a todas elas, né? Porque tem o mesmo tipo de produto, por exemplo, todo mundo que transaciona Pix. A gente já tem algumas coisas algumas detecções que se aplicam a esse cenário. Legal. Só que cada instituição tem os seus logs, tem a sua aplicação, tem a estrutura dos seus logs, então tem um trabalho grande a ser feito ali para fazer essas detecções. Então, a gente tem um conjunto de detecções que a gente já trabalha, né, nessas instituições, mas o trabalho de criar, de fazer o onboarding, de fazer a normalização dos dados, de fazer todo esse tratamento
ele acaba ficando para cada cliente, porque cada cliente tem uma sua estrutura. Mesmo que, ou por exemplo, quando a gente fala de cartão de crédito, a gente tem uma ISO que determina lá o processo de autorização de cartão de crédito. E todas as instituições financeiras, elas trabalham com essa mesma ISO. Só que a estruturação do que sai do log, por exemplo, dessa instituição, cada uma faz na sua aplicação ali, então a gente faz esse trabalho de identificar o que a gente extrai dessas informações para poder fazer as detecções. O que a gente consegue transferir de uma para outra é a lógica dessas detecções que a gente acaba construindo para cada uma delas, né, Roberto? É isso aí. Tem instituições que vão ficar focado mais em roubo de conta, né? Então, assim, roubo de conta é a minha principal dor. Tem outras que as transações financeiras, né, são bancos de investimento e tal, são mais sensíveis. E tem outras que ainda não têm solução, né? Por exemplo, o call center fake, né? Não passa pela tua infraestrutura, né? Isso é uma dor de cabeça aí principalmente para as fintechs, né? As big techs, que não tem uma solução ainda. Aí ali é engenharia social, não tem muito o que fazer. Mas aquilo que comportamento de saída do dinheiro só, né? Daí aquilo que passa pela tua infraestrutura, a gente consegue usar toda o analytics, né, o poder de processamento para gerar inteligência. E é um ponto que, por exemplo, esse negócio de call center que você falou, Roberto, é um negócio bizarro, né? Porque não passa na tua infraestrutura, passa nos grandes provedores de comunicação, mas você também ter acesso ao tráfego é uma invasão de privacidade. Então você não tem só a discussão de quero prever ou prevenir fraudes, mas você tem uma questão que é muito mais complexa, né, e em voga hoje, que é a questão da privacidade. Porque seria simples, né? A operadora abre o dado, eu sei que o Roberto ligou para esse número, poxa, eu já sei que a transação próxima desse horário que o Roberto fez, ela é fraude. Mas eu posso fazer isso, né? Roberto permitiria que eu fizesse? Aí a gente entra em outra seara. Resolver é simples, né? Tecnicamente não é complexo, né? A parte de discussão era bem mais complexa, né? Teria que ter uma ação em conjunto forte. Grande. Show de bola. Muito Beleza, bom. obrigado. Obrigada, Obrigado, Lari. Obrigado, Roberto. Valeu, Alguém pessoal. quer falar alguma coisa? Ou estamos por aqui? Da minha parte tá ok. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. E a gente fica à disposição aí para as próximas. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, Lari. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.